Neste episódio, tratarei sobre as políticas de transferência de renda, sua eficácia e limitações para a redução da pobreza. Para você que me segue neste podcast, já percebeu que a temática pobreza é recorrente nos assuntos. Pelo menos em 3 episódios, abordo o tema diretamente. Mas se me perguntarem o porquê dessa insistência com o tema, respondo tranquilamente. No episódio anterior, que utilizei para me apresentar melhor a vocês, trouxe algumas informações sobre minha atuação profissional. Nas minhas várias experiências ao longo dos anos, grande parte foi junto às populações mais vulneráveis do meio rural. Vulnerabilidade de caráter socioeconômicas quanto ambientais. Em todas, a pobreza está no centro da causa. Recentemente tomei conhecimento de 2 artigos publicados no blog do Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, que tratam sobre a redução da pobreza e extrema pobreza no Brasil na última década. E esta redução, conforme os artigos, foi ocasionada pelas políticas de transferência de renda. Não é meu interesse fazer uma simples leitura dos artigos. Vocês poderão acessá-los nos links que coloquei na descrição do episódio. Os artigos publicados no mês de junho de 2024 são 2. O primeiro: pós-pandemia, extrema pobreza cai a metade no Brasil e Nordeste é 50% da redução. Artigo 2. 3,3 milhões de nordestinos saem da pobreza entre 2012 e 2023. O Instituto Brasileiro de Economia é uma unidade da Fundação Getúlio Vargas, criado em 1951, e tem como missão, abre aspas, pesquisar, analisar, produzir e disseminar estatísticas macroeconômicas e pesquisas econômicas aplicadas de alta qualidade que sejam relevantes para o aperfeiçoamento das políticas públicas ou da ação privada na economia brasileira, estimulando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do país. Fecha aspas. Os conteúdos dos 2 artigos teve como base os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, do período 2012 a 2023. Lembrando que a PNAD contínua é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mas como caracterizar a pobreza e a extrema pobreza? Embora os artigos de referência para esse episódio tratam apenas da pobreza monetária, ela é muito mais do que só renda. Ela abrange várias dimensões que afetam o bem-estar das pessoas. A pobreza, neste contexto, é de natureza multidimensional. Por isso, toda a complexidade para combatê-la. A pobreza no contexto multidimensional é que nos permite compreender que ela está associada ao acesso limitado à educação básica de qualidade, altas taxas de analfabetismo e abandono escolar precoce, quando consideramos a dimensão educação, é claro. Ela é representada na dificuldade de acesso a serviços de saúde adequados,
alta mortalidade infantil, desnutrição e doenças evitáveis quando tratamos da dimensão saúde, como também representada pelas condições de moradia inadequadas, falta de saneamento básico e acesso limitado à água potável, desemprego, trabalho informal ou precário e baixos salários e, por fim, exposição à violência, insegurança alimentar e nutricional. A abordagem multidimensional é essencial para que os formuladores de políticas públicas possam desenvolver estratégias mais abrangentes e eficazes para a redução da pobreza. Ela permite uma compreensão mais completa das necessidades das populações vulneráveis. Mas vamos nos ater na dimensão monetária, que foi o foco dos artigos. Segundo o Banco Mundial, por convenção, definiu-se que a extrema pobreza se refere à condição em que os indivíduos vivem com menos de $2,15 por mês, ou seja, R$ 209 em valores atuais corrigidos. Esse é o valor mínimo de renda necessária para garantir as necessidades básicas de sobrevivência, como alimentação, abrigo e vestuário. A pobreza, por sua vez, é uma condição em que os indivíduos têm renda inferior a $6,85, o que equivale a R$ 667 por mês. Ao ler os artigos, me lembrei de um outro que foi produzido em 2022 pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, intitulado Diretrizes para o Desenho de uma Política para a Superação da Pobreza, que, inclusive, utilizei como referência no segundo episódio deste podcast, quando tratei da fome. Neste artigo, os autores Ricardo Paes de Barros e Laura Miller Machado destacam a eficácia das políticas de transferência de renda para a redução da pobreza. Segundo eles, as políticas de transferência de renda são importantíssimas para a redução da pobreza no Brasil, pois permitem que haja o aumento do poder de compra das famílias mais vulneráveis, garantindo acesso às necessidades básicas e estimulando a economia local. E os artigos recentes do IBRE comprovam tal feito. Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família se mostraram eficazes na diminuição da pobreza extrema, especialmente em tempos de crise econômica e sanitária, como as que ocorreram no período de 2012 a 2023. Só para caracterizar melhor o contexto político vigente neste período, internamente, houve um aumento substancial na inflação e nas taxas de juros, além de problemas fiscais agravados pelo aumento dos gastos públicos e pela queda da arrecadação de impostos. Externamente, a queda nos preços das commodities afetou negativamente as exportações brasileiras, particularmente no setor de petróleo e mineração. A instabilidade política e a falta de confiança dos investidores também contribuíram para a desaceleração econômica, resultando em aumento do desemprego, redução da produção industrial e queda do consumo das famílias. Esses fatores, juntos, culminaram em um ambiente econômico desafiador, com impactos profundos na renda e no bem-estar da população, o que contribuiu para o aumento da pobreza.
A recuperação econômica se iniciou em 2017, mas a pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios, levando a uma significativa implementação de auxílios emergenciais. A queda significativa da extrema pobreza no Brasil pós-pandemia deveu-se em grande parte às políticas de transferência de renda, conforme Flávio Ataliba Barreto. Mas vamos fazer um parênteses aqui. As políticas de transferência de renda são programas governamentais que fornecem assistência financeira direta às famílias de baixa renda, com o objetivo de garantir a satisfação de necessidades básicas e reduzir a desigualdade social. Esses programas são fundamentais no combate à fome e à pobreza, pois aumentam o poder de compra das famílias, melhoram a nutrição e a educação das crianças e estimulam a economia local. Mas as políticas de transferência de renda têm limitações. Segundo Ricardo Paz de Barro e Laura Miller Machado, as políticas de transferência de renda não são suficientes para garantir a superação da pobreza, já que os avanços conquistados com esta política precisam de políticas complementares, na forma de estratégias de longo prazo e investimentos contínuos para sustentar esses avanços, já que são estes investimentos que atuarão nas causas estruturais da pobreza, ou seja, nas suas dimensões. São esses investimentos estruturais que criarão oportunidades duradouras, que, por consequência, promoverão mobilidade social e redução na dependência das famílias aos programas assistenciais. Uma das políticas complementares que identifico como muito importante para se combater a pobreza no meio rural é o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Este programa, criado em 2011, tem como objetivo reduzir a vulnerabilidade das famílias em situação de pobreza, ampliar a segurança alimentar e nutricional, aumentar a renda e o patrimônio produtivo e incentivar o desenvolvimento da capacidade produtiva. O programa fornece recursos financeiros não reembolsáveis e, o mais importante do meu ponto de vista, acompanhamento técnico para as famílias rurais vulneráveis. Agricultores familiares, indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais são beneficiárias desse programa. De 2012 a 2022, foram beneficiadas mais de 3.000 famílias, demonstrando a importância da inclusão social e produtiva para o combate à pobreza no meio rural. O recurso do Programa de Fomento Rural chega até as famílias beneficiárias através de um processo que envolve a identificação e mobilização das famílias, que é realizada por agentes técnicos das instituições parceiras, como, por exemplo, os órgãos de assistência técnica e extensão rural. Esses técnicos fazem visitas domiciliares periódicas, oferecendo acompanhamento social e produtivo personalizado. As famílias recebem recursos financeiros não reembolsáveis, que atualmente é de R$ 4.600. Essas visitas ajudam a garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente para aumentar a produção de alimentos e a renda familiar, promovendo assim a inclusão social e produtiva. Há outros programas não menos importantes, como os de compras governamentais. E aqui eu destaco o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Ambos os programas são fundamentais na luta contra a pobreza e a extrema pobreza no Brasil. Eles não apenas garantem a segurança alimentar de populações vulneráveis, mas também
fortalecem a economia rural, promovendo a sustentabilidade e a resiliência das comunidades. E há outros tantos. Bem, poderia continuar dando vários exemplos de outras políticas complementares e o conteúdo do episódio ficaria imenso. Em resumo, a pobreza é algo complexo, que vai além da simples insuficiência de renda. E essa complexidade nos impõe desenvolver estratégias eficazes e abrangentes para sua redução. As políticas de transferência de renda desempenham um papel vital ao aumentar o poder de compra das famílias mais vulneráveis, melhorando sua nutrição, educação e estimulando a economia local. No entanto, para superar a pobreza de maneira sustentável, é essencial complementar essas políticas com investimentos em educação, saúde e infraestrutura, atuando nas causas estruturais da pobreza. Encerramos este episódio ressaltando que combater a pobreza exige uma abordagem multifacetada, combinando políticas de transferência de renda com investimentos estruturais de longo prazo. Só assim conseguiremos promover a mobilidade social dessas pessoas e reduzir a sua dependência dos programas assistenciais, construindo um futuro mais justo e igualitário para todos. Quem sou eu? Sou Arthur Soares.